Olá, muito boa tarde. Hoje, 19 de fevereiro de 2024, começa mais um programa Emergência Climática do canal Resistentes, promovido em parceria com o Barão de Itararé e com a Economia de Francisco e Clara em nossas redes sociais, através do Facebook, através do YouTube. Eu sou o jornalista Paulo França, com grande alegria recebo todos vocês que já estão chegando na nossa transmissão de hoje. O tema são os efeitos climáticos causados pelo El Niño, estão provocando grande impacto em todo o planeta. Apesar da gravidade, é relevante considerar que há elementos mais que suficientes para que a humanidade abandone a ingenuidade de considerar como imprevisibilidade muitas das situações climáticas. No Brasil, por exemplo, quase metade dos gases de efeito estufa vem do desmatamento da Amazônia, trazendo grandes prejuízos na produção de alimentos e nas safras de grãos. Antes questionado pelo agronegócio, hoje eles veem em risco os próprios negócios e buscam apoio do governo do presidente Lula para financiar os prejuízos que sempre negligenciaram. Tema para o Emergência Climática desta segunda-feira, que você está aqui nos assistindo, com a presença do ambientalista Carlos Bucuí. Eu já recebo a nossa grupo que estará participando da nossa transmissão com grande carinho a todos vocês que me assistem e que estão aqui nesta segunda-feira. Eu passo a palavra inicialmente à Regina Fittipaldi para também receber o nosso convidado, em seguida Cláudio de Mauro, e aí Carlos Bucuí fazer a sua abertura e a sua palestra inicial. Por favor, Regina, muito bem-vinda novamente ao canal Resistentes e à nossa transmissão do Emergência Climática. Por favor. É uma alegria sempre a gente estar junto aqui, né, pensando e acreditando, cheio de esperança, de que é essa convergência entre mentes e corações que vão nos ajudar, diante dos desafios contemporâneos, a lidar com essas questões, né? Então, assim, é uma alegria muito grande ter você aqui, Carlos Bucuí, no nosso programa, né? Você trazendo essa sua experiência, essa sua bagagem. Vou apresentar você rapidamente para as pessoas que estão com a gente aqui. Então, o Carlos Bucuí, ele é mestre em gestão ambiental, também especialista em economia das mudanças climáticas pela Universidade de Oxford. E o Carlos, ele tem tido um papel importantíssimo nesse momento, escrevendo artigos de extrema relevância, protagonizando reflexões. Então, assim, Carlos, ter você aqui hoje é uma alegria muito grande. Seja bem-vindo ao canal Resistentes. Obrigado, Regina. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco dessas reflexões necessárias, né? Com você, com o Paulo, com o Cláudio de Mauro e com os nossos ouvintes também. Muito obrigado pelo espaço e vamos em frente. Cláudio de Mauro, bem-vindo também aqui à nossa transmissão. Antes de passar a palavra ao Carlos Bucuí, quero recebê-lo também no nosso programa Emergência Climática. Por favor. Paulo, boa tarde, boa noite. Regina, sempre sorridente, bonita. Carlos Bucuí, que alegria, viu, ter você com a gente aqui. Você é uma figura muito respeitada por nós todos. Fazemos questão de ouvi-lo, de aprender com você. Você tem tido uma experiência extraordinária nas relações políticas ambientais no Brasil e no exterior, e, portanto, é uma figura a quem nós dedicamos muita consideração e respeito. E para nós vai ser uma alegria ouvir você compreender quais os caminhos que você tem a sugerir para que nós continuemos aqui no canal Resistentes, em todas as semanas, estimulando as nossas políticas públicas, o comportamento da nossa população na direção de um novo modelo. Nós precisamos construir um novo modelo de vida no planeta. E você, certamente, tem contribuições muito significativas para nos oferecer. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, né? Que bom ter você com a gente.
Muito obrigado também, Cláudio. Eu só deixando já um abraço na Miriam, recebendo. Olha que claudade do Bocuí, não vejo há 30 anos, da Miriam Rez. Obrigado por estar aqui participando do nosso encontro. E dessa forma carinhosa, Bocuí, eu passo a palavra a você para que faça aí uma explanação diante dos desafios governamentais que a gente traz aí para essa emergência climática que o Brasil e o mundo vivem. A palavra é sua, por favor. Muito obrigado, Paulo. Obrigado pelas palavras generosas do Cláudio, da Regina e também do Paulo. E eu gostaria de dizer que, para começar a falar de mudanças climáticas, nós temos que ir para a questão de essência. A questão de essência, ela é basicamente o conceito da capacidade de suporte dos ecossistemas, não é? Então, quando Eugene Odum, em 1945, estava lá na Universidade da Geórgia, ele estabeleceu diretrizes de sustentabilidade, de capacidade de carga para ecossistemas. Isso deu origem a toda uma reflexão sobre a necessidade da humanidade se comportar no sentido de não extrapolar os limites das alterações aceitáveis para os ecossistemas, né? Então, essa conceituação do Eugênio Odum, de 1945, na metade do século passado, já apontava para a sociedade humana que ela tinha limites e que esses limites eles faziam parte, que a natureza não era infinita, que ela possuía um limite das alterações que ela poderia suportar. E quando nós falamos hoje dos limites planetários, que o Rockström coloca com tanta clareza no seu Instituto de Sustentabilidade, nós temos aí um mapeamento de várias fronteiras planetárias onde houve um extrapolamento dos limites aceitáveis. Aí você tem a questão climática como o maior exemplo disso, né? Você tem lançamento de gases de efeito estufa acima de um ponto que a atmosfera poderia absorver, então a gente começa a colher efeitos muito negativos com relação à alteração climática, né, da temperatura do planeta. Nós temos a questão da água, né, da crise da água que vem se instalando. Nós temos a crise das substâncias químicas lançadas, sintéticas lançadas no meio ambiente, como o caso de agrotóxicos, que hoje é um problema para todo o Brasil, é um problema para a água também. Então, essas fronteiras planetárias, elas são hoje bastante definidas em estudos que dão conta que as grandes questões de sobrevivência planetária têm que observar um limite das alterações possíveis. E algumas nós já ultrapassamos esses limites, né? Agora, isso tudo recebeu o nome de antropoceno. Antropoceno, porque se entendeu, em 1989, Paul Crutzen, numa conferência, ele indignado, ele falou, nós não estamos mais no Holoceno, nós estamos no Antropoceno, quer dizer, a capacidade humana de alterar as funções vitais do planeta extrapolou. Então, na verdade, nós estamos numa era onde existe um enlace entre o fator humano e o fator ambiental, e esse enlace é o grande desafio de sobrevivência da própria humanidade. Quer dizer, a humanidade está podendo interferir tão fortemente no planeta que ela passa a ser um fator determinante no destino desse planeta, né? Então, o que nós temos hoje no Brasil, quando a gente fala de política ambiental para o Brasil, é a possibilidade do Brasil estabelecer regramentos, legislação, governança para enfrentar a realidade do antropoceno, que é o extrapolamento das alterações aceitáveis para ecossistemas. E qual é o exemplo disso? O principal, talvez, seja a questão da Amazônia, né? A Amazônia, frequentemente, a gente ouve que a Amazônia atingiu o tipping point, está atingindo o tipping point, que é o ponto de não retorno, ou seja, você tem uma alteração tão forte na floresta, em termos de microclima, ocasionada pelo desmatamento, isso se reúne com os efeitos do aquecimento global, com os efeitos do aquecimento das águas do Pacífico, com o El Niño, às vezes com resfriamento, com o Laninha, que se alterna com o El Niño.
Então, esses elementos levam o ecossistema da Amazônia a chegar a um ponto de inflexão na perspectiva que ele venha a se transformar em savana, ou seja, a floresta fenece, ela desaparece e cede lugar a um outro sistema muito menos rico, sem tanta biodiversidade, que seria um processo de savanização. Eu prefiro o termo desertização, porque é uma provocação, na verdade, pelo próprio homem, né? Você não transforma um ecossistema em outro ecossistema, você desertiza, você tira possibilidade de vida dos ecossistemas. Então, enfrentar o antropoceno no Brasil é enfrentá-lo na Amazônia, mantendo essa possibilidade de estarmos longe do ponto de não retorno, sempre mantendo uma distância segura. Isso não vai ocorrer se nós não trabalharmos não só para a contenção do desmatamento da Amazônia, mas também na possibilidade de replantio, né, de restauração da Amazônia para que ela tenha um aumento da sua margem de segurança frente ao tipping point. E a Amazônia, eu comecei falando pela Amazônia, porque a Amazônia é o ecossistema matriz do Brasil, porque ele transpõe água para o Cerrado, para o Pantanal, para o Pampa, para a Mata Atlântica e para a Caatinga. Então, o grande ecossistema, o grande driver da América do Sul, da plataforma continental, é a Amazônia. Então, a gente tem que ter um cuidado muito especial com a Amazônia, porque ela supre, em grande parte, a regularidade de água para o continente sul-americano. E aí, as áreas que são atingidas também, não só o Brasil. Nós estamos falando de Argentina, de Uruguai, de Paraguai, nós estamos falando de outros países que estão da Cordilheira dos Andes para cá, não é? Claro, você tem um suprimento de água que vem com a evaporação do Atlântico, mas a grande contribuição realmente de estabilidade hidrológica da América do Sul decorre dessa transposição hídrica da Amazônia. Isso foi muito claro quando, por exemplo, houve aquele período de grandes queimadas da Amazônia e a fumaça começou a chegar em São Paulo, né? É incrível como esse canal de transposição, que na verdade é um sistema terrestre chamado célula de Hadley, né, que faz essa recirculação dos trópicos para o Equador e vice-versa. Então, nós estamos vivendo essa realidade, que é uma realidade de um mecanismo planetário e que na América do Sul esse mecanismo ele provê umidade, provê resfriamento continental. Tá? Bom, quando nós falamos desse tipping point, desse ponto de não retorno da Amazônia, é preciso considerar que ele está implicitamente ligado a outros tipping points planetários. Né? Por exemplo, você tem um aquecimento global, que é um processo de aquecimento contínuo do planeta desde o início da era industrial. De outro lado, você tem o permafrost, que seria a grande presença de carbono, de metano na região do Ártico, e à medida que o aquecimento global vai degelando o Ártico, vai degelando a Sibéria, a parte do norte do Alasca, do Canadá, da Finlândia, essa região ela acaba produzindo carbono numa escala acelerada. Então, o risco é que o aquecimento global ele dispare outros gatilhos, provocando um efeito cascata. Então, tudo que a gente está tratando hoje no Brasil, da questão de tipping point, de capacidade de suporte dos ecossistemas brasileiros, depende dessa estabilidade global. Né? Senão você vai ter um acirramento das condições negativas e aí a gente ultrapassa rapidamente o ponto de resistência dos ecossistemas. Existe um estudo recente do Tim Lenton, da Universidade de Exeter, que ele trabalha especificamente sobre essa questão dos tipping points globais, né? E é preciso que a gente faça essa relação entre os tipping points globais e o que a gente vive hoje na realidade brasileira. Bom, os outros ecossistemas brasileiros passam pelo mesmo drama da Amazônia, à medida que o Cerrado, por exemplo, ele hoje
passa por um processo de desertização também, de perda de umidade. A grande expansão agrícola que houve, agrícola e pecuária, na região do Mato Piba, que envolve o Cerrado e mais parte até da região amazônica, está levando a uma ameaça de que 300 cidades fiquem sem água, porque o suprimento de água abusivo para a agricultura está praticamente ressecando os aquíferos de profundidade nessas regiões. Então, o uso abusivo de atividades econômicas, de forma predatória, o desmatamento, vai levando a essa fragilização, que é exatamente aquilo que a gente coloca no antropoceno, quer dizer, é o extrapolamento das limites da capacidade de suporte. Mesma situação acontece na Caatinga. A Caatinga, hoje, ela está aumentando, como semiárido, o processo de perda de umidade e passando para um regime de aridez extrema, de deserto. Já existem áreas da Caatinga que são consideradas deserto. E o Tribunal de Contas da Paraíba, recentemente, desenvolveu um trabalho fantástico, fazendo um mapeamento das políticas públicas que deveriam estar sendo aplicadas no semiárido para conter a desertificação. Tá? Então, aí se percebeu que todas as políticas setoriais que deveriam combater o processo de desertificação do semiárido, elas não estavam trabalhando de forma integrada. Quer dizer, existe esse problema com relação à ação estatal, seja pela questão de não haver uma cooperação entre União, Estado e municípios muito clara, também com relação à intersetorialidade, né, de todos os departamentos federais que deveriam estar atuando nesse caso, e existe uma dificuldade de uma ação integrada. Não é? A mesma coisa aconteceu na Amazônia, quando estava aquela nuvem de fumaça sobre Manaus, o Ministério Público Federal identificou a mesma questão, quer dizer, havia uma falta de intersetorialidade nas ações para conter o desmatamento, que resultou naquele problema sério de poluição por conta de queimadas no momento de secura extrema na Amazônia. Da mesma forma, nós temos desafios assemelhados à Mata Atlântica, que já desapareceu em mais de praticamente 90%, e aí você coloca em risco várias espécies que dependem desses ecossistemas maiores para a sua sobrevivência, né? E chegamos, por fim, ao Pantanal, que todo mundo viu o desastre que foi a queima do Pantanal alguns anos atrás. Mesmo todo ano você tem uma queima intensa e aí tem que ter todo um preparo para contenção de incêndio, que o Brasil não tinha isso efetivamente, como outros países, como o Canadá, e o Brasil está avançando nessa perspectiva de se aprimorar do combate a incêndios, né? Que isso é uma questão cada vez mais importante frente às mudanças climáticas. E o que eu queria dizer é que tudo isso que eu estou dizendo aqui, nada é novidade, porque a partir do momento da Conferência Rio 92, nós sacralizamos o Tratado de Combate à Desertificação, né, que aconteceu em 1992, que iniciou lá, o Tratado, o Acordo de Mudanças Climáticas, que posteriormente foi sacralizado com a Conferência de Paris, né, 2015, e também o Tratado de Proteção da Diversidade Biológica. Essa ultrapassagem do limite das alterações aceitáveis dos ecossistemas era absolutamente conhecido durante a Conferência Rio 92, que vinha de um caldo de cultura da Conferência de Estocolmo, de 72, que vinha da Conferência da Diversidade de Paris, de 1968, ou seja, você tinha um aumento da consciência pública sobre fatos científicos que apontavam essa perda de capacidade de suporte em vários compartimentos ambientais do planeta. E isso está afetando o Brasil hoje. Então, qual é a nossa missão? A nossa missão é estabelecer um regramento para o Brasil, né? Verificar se a legislação brasileira, que confere protetividade ao Pantanal, à Mata Atlântica
e a Amazônia, se esse mesmo tratamento constitucional não deve ser dado ao Cerrado, à Caatinga e ao Pampa, né? Quer dizer, você tem que trabalhar verificando se a nossa legislação ela é suficiente para mover políticas públicas. Se bem que, a rigor, quando você lê a Política Nacional do Meio Ambiente, ela é muito clara com relação ao mapeamento e às ações necessárias de governo, né? Então, transformar essa perspectiva científica em legislação e transformar isso em ação, no sentido de políticas públicas que deem real protetividade para toda essa maravilhosa biodiversidade, essa riqueza natural do Brasil, o DNA do Brasil, né? É uma grande tarefa. Eu acho que isso é o que nós vamos discutir hoje, né? Como fazer essa protetividade. Existem questões que fogem ao alcance do Brasil. O Brasil pode contribuir, como as grandes questões das mudanças climáticas, que estão na mão dos mais poluidores, não é? Mas o Brasil pode dar a sua contribuição e ele deve, principalmente, se preparar para o processo de adaptação climática. Eu tenho insistido na necessidade de um processo de democratização da adaptação climática para o Brasil, porque você não tem, de fato, uma discussão mais efetiva pela comunidade antes que os danos ocorram, né? Quando ocorrem, como em São Sebastião, como no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, as pessoas são pegas como em armadilhas, né? Como de surpresa. E a gente sabe que de surpresa isso não tem nada, que, na verdade, isso é possível, é uma possibilidade. Isso pode ser previsto com alerta precoce, que é metodologia amplamente divulgada pelas Nações Unidas. Então, é possível que o Brasil tenha esse preparo e tenha um preparo das comunidades para que ela possa enfrentar essas situações e garantir, através de respostas eficientes, a sua salvaguarda, né? Então, eu acho que, para começar a discussão, eu coloco essa questão do antropoceno. Não é novidade para ninguém, mas ela é palpável, não é? Nós estamos experimentando isso na nossa realidade. Inclusive, ter os direitos da natureza, estabelecer que a natureza ela é viva e dentro desse conceito as pessoas precisam ter consciência que o rio, como é o exemplo do que aconteceu com Brumadinho, que quando houve a quebra da barreira, o rio se estendeu por 700 quilômetros, chegando até a foz dele lá no Espírito Santo, então deixando um rastro de destruição. E toda a população que vive naquele entorno, que depende da água, que depende do rio, que depende do peixe, são exemplos muito claros, muito simples, muito objetivos. A gente não quer aqui, Bocuí, mexer nas crenças pessoais das pessoas. Eu costumo dizer isso. A gente quer trazer exemplos para que as pessoas, a partir desses exemplos, se tornem, no mínimo, incomodadas diante dos fatos que estão aí para que a gente possa fazer essa reflexão. Esse é um pouco o tema do nosso programa Emergência Climática, trazer argumentos de uma maneira tranquila, simples, de forma didática, né, para que a gente possa trazer o que a pesquisa, o que a academia, o que hoje os pesquisadores, o que hoje os próprios recursos naturais, da extinção desses recursos naturais ou dos impactos que acontecem diante dos vários ecossistemas, vai se observando exatamente essas escassezes, né? Como você mencionou, por exemplo, da desertificação que a gente vai vivendo. Eu quero passar inicialmente, Regina, a palavra a você, para que também faça as suas considerações iniciais e provocações ao Carlos Bocuí, por favor. É preciso que o governo enuncie uma agenda de ações para que a gente possa, sociedade, né, possa abraçar as transformações que a gente precisa efetivamente realizar. Então, eu sei que você anda circulando por várias instâncias e eu sei também que existem várias iniciativas importantes acontecendo. E eu gostaria de ouvir você, como é que você percebe, de um lado, esses gargalos estruturais do Brasil, do outro lado, essa vontade política do governo enunciada no seu próprio ministério, e como que nós vamos chegar
na ponta, na comunidade ribeirinha, na população, dentro das escolas, dentro das universidades, dentro das indústrias, né? Junto ao empresariado, junto aos camponeses. Como é que a gente vai, vamos dizer, levar essa capilaridade para que a gente possa abraçar esse momento e transformar essa era do antropoceno numa era do ecoceno, em que nós, humanos, nos reconhecemos como pertencentes à teia da vida, não determinantes da teia da vida, nem os únicos seres capazes de usufruir da grandiosidade da natureza, mas sim parte desse grande tecido, dessa grande teia de vida. Regina, a sua colocação... Obrigado. A sua colocação ela é muito importante, ela é provocativa, ela é, em primeiro lugar, uma pergunta de por que a governança não existe, por que a governança não é efetiva, porque ela não funciona em nível global e em nível local também. Não é? Começar pelo nível global, um pouquinho colocando o que o Cláudio de Mauro falou no início da nossa discussão, que é a ausência de paz. Né? Para você ter um mundo que tenha a prioridade essencial de sobrevivência da humanidade, esse mundo ele tem que abaixar as armas, né? Porque o multilateralismo colaborativo ele tem sucumbido a uma corrida ainda armamentista e a um posicionamento negativo por hegemonia política que hoje ocorre entre Estados Unidos, China. Isso tem levado a uma série de polarizações, países menores também se colocando de forma agressiva no cenário. Então, sem um estado de paz, você não consegue galgar um estado de multilateralismo colaborativo para solucionar as questões essenciais para a humanidade, que são, por exemplo, as questões climáticas. Esse é um grande desafio no cenário global. O segundo desafio é a transformação da economia, não é? Porque, ao mesmo tempo que você fala, nós temos um estado de conflito global por conta de falta de paz, por trás disso você tem uma isenção de tributos para o setor de combustíveis fósseis de 7 trilhões de dólares por ano no cenário global. Por outro lado, você tem um consumo de armamentos de 3 trilhões por ano em armamento e manutenção de exércitos globais. Os grandes gastos globais hoje, eles são energia e armamento. Praticamente são essas áreas que consomem o que poderia ser colocado de forma muito adequada para a sustentabilidade, para a solução da fome, para a solução das questões importantes que são essenciais para a humanidade, né? Então, existe essa desordem de organização no plano global, mas nós temos que lembrar que o século XX foi extremamente conflituoso. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, cria-se Nações Unidas. Nações Unidas foi criada para manter a paz, mas ela não tem o condão de fazer valer as suas determinações, porque, basicamente, o que regra essa dinâmica é a dinâmica de não intervenção, é a dinâmica de que os países têm soberania e, portanto, eles decidem. Você pode, eventualmente, colocar sanções, mas elas não são palpáveis a ponto de convencer os países a mudar de rumo. Nós temos visto isso em várias situações com relação à Rússia, Ucrânia, os outros conflitos são hoje 120 conflitos armados na face do planeta. Tem um pessoal, o Instituto de Genebra, que ele faz um mapeamento de todos os conflitos armados no mundo. O estado de beligerância é muito grande, né? Então, essa questão é sempre subjacente no plano internacional, da diplomacia internacional, né? Do ponto de vista interno dos países, falta a possibilidade de governança. Como acontece uma governança ambiental? Como é que foi o processo do Brasil, né? Nós tivemos um processo de crescimento econômico a partir dos anos 50. Quando entramos no ano 60, tivemos um golpe militar, uma ditadura militar.
Por outro lado, o mundo crescia na consciência de que estava ultrapassando a capacidade de suporte dos ecossistemas. A Conferência de Estocolmo colocou claramente isso, e a de Paris, que antecedeu também. E aí o Brasil começa a se lançar numa aventura desmedida de devastar a Amazônia, com a floresta derrubada para a construção da Transamazônica. Aquilo gerou um quadro de reação internacional fortíssimo contra o governo brasileiro. O governo brasileiro começou a se mover para criar uma estrutura ambiental para o Brasil, e aí aconteceu a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente em pleno regime militar, em 1981, né? E, posteriormente, no prazo de 11 anos, o Brasil liderava a maior conferência de meio ambiente do mundo. Né? Como é que essas coisas acontecem de uma forma tão rápida? Né? Isso meio que vira a situação, né? Depois da Constituição Cidadã. Então, essa realidade ela foi ocasionada por um grau de consciência no Brasil que levou a essa instauração de uma primeira política nacional, legislação ambiental. Foi a terceira legislação do mundo na área ambiental. Né? Quer dizer, nós fomos pioneiros nisso. Isso se deve à grandeza do Brasil em termos de patrimônio, de biodiversidade, de florestas. Ou seja, o Brasil ele foi obrigado a se voltar para o seu DNA, mas decorre também de uma pressão internacional forte que obrigou o Brasil a tomar essas medidas até para recuperar a sua imagem diante do quadro negativo que se desenhou para o Brasil em termos de destruição da Amazônia, que foi o que aconteceu também no governo Bolsonaro. Né? No governo Bolsonaro, o Brasil ficou com a imagem internacional péssima. E, para recuperar isso, você tem que provar que o governo está fazendo a lição de casa. Né? Bom, mas, sintetizando, como é que essas transformações acontecem? Né? Eu sou partidário da teoria do Zeitgeist, do espírito do tempo. Né? O espírito do tempo é quando você tem um grau de conhecimento, as consciências humanas, elas se alinham num determinado grau de percepção, e isso proporciona um salto de comportamento. E esse salto de comportamento, ele pode não ser generalizado, mas ele provoca alterações naquilo que a Regina colocou, a questão da ética. Ela acaba sendo internalizada na legislação. Né? A legislação de proteção ambiental, ela é ética, pura ética, consubstanciada em normas. Né? Então, o Brasil conseguiu dar esse salto de implementação de uma Constituição cidadã, ecológica, um exemplo para o mundo. Isso não acontece em todos os países. Acontece de jeito nenhum. O Brasil, primeiro, ele teve uma Constituição que consagrou direitos humanos e que consagrou meio ambiente. Foi uma realidade muito interessante da experiência brasileira, né? Que deve ser, inclusive, exportada. Mas qual é o problema do Brasil? O Brasil tem o bom regramento ambiental, mas ele não consegue fazer... Tem um termo em inglês para isso que é interessante, que é enforcement. É a aplicação, é a possibilidade de você tornar real aquilo que é expresso no espírito do tempo que se substanciou em lei. Né? Então, essa realidade a gente vê hoje na Amazônia. Você tem um grau de criminalidade extenso, né? Que se dá na questão da grilagem, do desmatamento, da mineração, e, por outro lado, você tem toda uma legislação que dá amparo a isso. Né? Então, como transformar esse processo? E aí a Regina está coberta de razão quando ela diz tem que fazer chegar na base. Né? Além de você transformar, refrear o ímpeto econômico devastador, degradador, que é simplesmente exploratório, como sempre foi ao longo dos séculos, né? Mas, por outro lado, você tem legislação que permite fazer essa correção de rumos. Mas você tem que ter uma massa popular que garanta que você tenha controle social sobre esse processo. Então, quando a gente fala de governança, a gente tem que entender 3 questões essenciais. Primeira é a ética, consubstanciada em legislação. Segundo, é a questão
da ciência, de você ter um respeito pela questão científica, e aí, com o melhor conhecimento científico, você estabelecer políticas públicas. Isso não vai ser possível sem a percepção social, sem que você tenha plena e ampla participação social. E isso o Brasil conseguiu na Constituição Cidadã. A nossa Constituição, ela garante ampla, plena participação social para a área ambiental, né? Ou seja, nós temos todos os instrumentos basilares para a construção desse Estado ecológico que funcione na prática, né? Agora, mesmo quando a gente fala o Acordo de Escazú, que o Brasil está assinando, é muito interessante, porque vai possibilitar maior fluxo de informação, de proteção de defensores ambientais. Tudo isso é muito importante, mas o Brasil já tem na legislação. Nós só não fizemos valer o que nós já temos. De novo, eu repito, não há nada de novo, né? A questão é a gente tornar isso real. Então, Regina, como fazer chegar essas questões de ética, né, a serem internalizadas pela sociedade, no sentido que você consiga mudar o estado de criminalidade ambiental, refrear a economia sem peias, não é? Tudo isso é uma construção. E essa construção de governança com participação social é o que o governo atual tem a possibilidade de fazer. Então, o primeiro ponto da receita, que eu diria que existe uma receita para isso, é você ampliar a participação social nos comitês de bacia, no Conselho Nacional do Meio Ambiente, com um exemplo do Conselho Nacional que seja de paridade entre sociedade civil e governo. Real paridade, onde você tenha 50% dos representantes livres para a defesa dos direitos fundamentais da sociedade, os direitos difusos. Aí sim, isso é democracia, isso é igualdade, como dizia Aristóteles, né? A igualdade é isso. Então, se nós não construirmos nas nossas instâncias participativas um estado de igualdade, nós não vamos conseguir colocar em pé o terceiro elemento, além da legislação, da ciência, que faz tudo de fato acontecer, né? E o Supremo Tribunal Federal determinou que o Conselho Nacional do Meio Ambiente reveja a sua composição, e isso nós estamos aguardando que isso aconteça, não é? Então, esse é um ponto. Na questão de comitê de bacia, acho que o Cláudio pode falar para a gente com muito conhecimento, por toda a experiência que tem, da mesma forma. Se você não conseguir fazer essa transformação de conselhos que sejam realmente participativos, onde a sociedade tenha estímulo de participar, porque eu estou, Cláudio, cansado de ouvir de ONGs, não, eu não vou participar porque eu só vou fazer figuração. E é verdade, porque você vai ser voto vencido sempre. Então, essa realidade hoje, que subestima a percepção social, que subestima o conhecimento científico, ela acaba levando a um estado de desalento por parte da sociedade civil no aspecto participativo. Então, isso precisa ser corrigido. Esse é um ponto fundamental, né? Então, retomando, legislação atualizada, e aí um pouco do que o Paulo coloca, direitos da natureza, né? Não somos nós no centro, é a natureza como sujeito de direitos, e aí o conhecimento científico que nos oriente a agir com a melhor decisão informada e, por fim, a ampla participação social. Essa é um pouco da receita do bolo da governança, né? Que se pratica no mundo todo. Mas para fazer isso real, leva tempo e leva muita dedicação, e temos que ter governos progressistas que abram essas portas, que façam que essas iniciativas aconteçam. É o que a gente espera hoje do governo do Lula. É importante realçar que quando esses conflitos eles se acentuam ou ficam claros ou são desvelados, existe uma reação muito forte pelos meios de comunicação na crítica, em apontar que não dá direito à voz, à fala, ao debate.
esse é um ponto central. Toda vez que a gente chega num ponto onde mexe com os interesses econômicos dos grandes grupos, dos grupos de arma, dos interesses privados, nós somos exatamente atacados naquilo que pode contextualizar um novo mundo. Então, eu trago aqui, em nome do canal Resistentes, um pouco o nosso apoio à fala do presidente Lula na Etiópia, quando questiona o direito de Israel de simplesmente a fazer uma ação absolutamente beligerante, muito acima, né, do que é natural, enfrentando por essas famílias, pelos palestinos, por todos eles que estão lá. Então, fica aqui nosso registro, e aqui aproveito, inclusive, para o debate que nós trazemos do Emergência Climática, um fato que o Wagner Campanella, inclusive, menciona. A guerra gera emissões significantes de gases de efeito estufa, com combustíveis fósseis, destruição de infraestrutura verde e produção de armas. Eu fico imaginando que nós temos aqui, eu moro em São Paulo, mas eu tenho um espaço onde eu tenho um pouco de árvore, eu tenho um quintal, eu tenho um céu limpo, eu tenho água, e eu posso ver esses elementos naturais da chuva, do sol, para minha beleza, para o meu prazer, para o meu desfrute, e imaginar que você pode ter uma nuvem de fumaça, de gás carbônico, de metais pesados, né, que estão aí sobre essa população que está sendo atingida aqui. E aí existe, claro, esse revanchismo em não aceitar até esse debate do que vem acontecendo no mundo. Cláudio de Mauro, eu passo a você a palavra aí para trazer também bons questionamentos ao Carlos Bocuí, diante das bacias hidrográficas e dos temas já tratados no Emergência Climática de hoje. Por favor. Muito bom ouvir a Regina, o Carlos, viu? A gente aprende sempre muito com essa turma. Mas eu insisto naquilo que o Carlos argumentou de agora a pouco. Nós precisamos, para poder encontrar qual é o caminho que a humanidade precisa ter para resolver os seus problemas, nós temos que ter uma teoria. Precisa ter teoria, ou seja, precisa ter conhecimento, precisa ter ciência. Esse é um ponto. O outro ponto, que é fundamental, que é indispensável, é que nós precisamos ter uma legislação que seja compatível. Veja, a questão da teoria, do conhecimento, nós no Brasil, em relação aos temas ambientais, somos muito competentes, temos gente altamente qualificada, temos conteúdos amplamente desenvolvidos. A nossa legislação é uma legislação avançada. Se nós pegarmos, por exemplo, a Constituição brasileira, eu me lembro de 1988, quando estava se fazendo a nossa Constituição, né? Como se tinha claro que o Brasil tinha que ter um capítulo específico para tratar da questão do meio ambiente. O Fábio Feldman teve um papel muito importante no trabalho da elaboração, ele era o deputado, ele coordenava essa área, né? E pesquisadores de diversas áreas contribuíram para que nós tivéssemos a Constituição mais avançada do mundo em termos da legislação ambiental. A nossa Constituição, sob o ponto de vista ambiental, é muito avançada. Quando nós tocamos na questão dos recursos hídricos, que o Carlos Bocuí se referiu, as coisas ficam ainda mais complexas e compreensíveis, porque nós tivemos a criação da Lei das Águas. A Lei das Águas, ela estabeleceu o processo de democratização da utilização e, consequentemente, da gestão dos recursos hídricos. Só que acontece o seguinte, quando o Bolsonaro assumiu, ele baixou um decreto que acabava com o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. O Conselho ficou tempo enorme sem se reunir. E nós, então, fomos para a luta. Queremos o Conselho reabilitado. Nós estamos há mais de um ano, há 1 ano e 2 meses, de um governo progressista, que nós ajudamos a eleger e fizemos campanha, e até agora não temos o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Ou seja, nós estivemos recentemente, Carlos, com o Ministério do Meio Ambiente, tivemos com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, porque a ANA e boa parte das atividades ligadas a recursos hídricos agora estão na mão do Ministério de Integração e Desenvolvimento
regional, imagina que é um ministério técnico, que vai cuidar, evidentemente, de resolver problemas de articulação entre as bacias hidrográficas. Né? É nisso que ele tem experiência. Mas não na gestão do recurso hídrico, que tem que estar no Ministério do Meio Ambiente. O Ministério do Meio Ambiente tem mais possibilidades de trabalhar de maneira integrada para que isso aconteça. E, até agora, nós não tivemos a definição de como é que vai funcionar no nosso governo, neste governo, como é que vai funcionar o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Então, veja, nós precisávamos ter conhecimento teórico. O Brasil tem conhecimento teórico para exportar. Nós somos convidados, certamente o Carlos também, a Regina também, convidados para falar a respeito da questão dos recursos hídricos no mundo inteiro. Em diversos países nós somos chamados para falar. Ou por quê? Porque o Brasil tem expertise relativa à questão da teoria e, consequentemente, da tecnologia ligada à área de recursos hídricos. Muito bem. Temos, então, conhecimento teórico e técnico. Temos uma legislação adequada, que permite fazermos os avanços. Precisa fazer ajustes. Fazer ajustes sempre tem que fazer, mas a legislação é uma legislação boa. Né? E aí nós ficamos nessa situação em que as coisas não avançam. Não avançam porque a questão não é de relações apenas humanas, porque a questão é política. A gestão de recursos hídricos e a gestão do tema ambiental essas gestões passam obrigatoriamente pela questão política. Então, nós precisamos ter um modelo de organização social que tenha a preocupação de articular aquilo que nós já possuímos. Nós somos bons na teoria, nós somos bons na tecnologia, nós somos bons na legislação. Portanto, nós temos todos os elementos. Como disse muito bem tanto o Carlos como a Regina, nós precisamos fazer com que as comunidades participem, tenham espaço de participação. No caso dos comitês de bacias hidrográficas e do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, é isso mesmo. E não é só na área de recursos hídricos. Eu fui prefeito, Carlos, por 2 mandatos. E a gente sabe que os conselhos, por exemplo, municipais, muitas vezes, a comunidade não quer participar dos conselhos, porque já chega tudo pronto. Os prefeitos, né, já mandam os projetos articulados de tal maneira que já tem a aprovação garantida, porque a composição desses conselhos vão garantir que tudo seja aprovado de acordo com o interesse de quem está governando. E aí, então, as pessoas não querem participar, porque vão participar do quê? Participar de uma farsa? Então, é questão política. Questão política, no meu ponto de vista, é absolutamente demanda nosso empenho, nosso esforço a cada dia, explicitando isso, tendo efetivamente influência nas estruturas de poder para que as coisas possam avançar. Nós estamos aguardando agora, porque temos um grupo que está trabalhando fortemente na questão de recursos hídricos, nós estamos aguardando agora que o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, o Ministério do Meio Ambiente, dialoguem entre si, criem um grupo de trabalho para reescrever e reconstruir o Conselho, por exemplo, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que não pode ficar absolutamente da maneira como era antes. Né? Tinha fragilidades. Dá para acertar essa situação. Agora, imagine no que diz respeito, então, à questão às mudanças climáticas. Nós temos que pensar os nossos municípios. E, olha, na época que eu era prefeito, nós fizemos uma legislação municipal de preservar os recursos hídricos. Fizemos, então, uma política municipal de recursos hídricos, que não é política de município. Certo? Nós temos, então, a legislação federal, a legislação estadual. Infelizmente, a legislação brasileira não incorporou os municípios nesse processo, e é onde os fatos acontecem. Então, nós fizemos uma legislação em que definimos as áreas que precisam ser preservadas pensando nas mudanças climáticas. Isso foi feito em 2004. Pois bem, os prefeitos que me sucederam, eles engavetaram a lei, eles não entenderam a importância de uma lei com aquela característica.
Então, é por isso que eu insisto que a questão é política. E nós vamos ter, nós dentro da universidade, nós dentro das relações sociais, em todos os âmbitos, fazer o trabalho para convencer a comunidade de que ela precisa participar. Tem que ter espaço de participação, tem que ter garantia da possibilidade de participar. Então, para fechar a minha fala, não adianta nada assinarem acordos internacionais assumindo compromissos que não serão cumpridos. Eu estava lá em Paris, né, durante o evento, e estava todo mundo entusiasmado, as caravanas de diversos países, dos países africanos, estavam entusiasmados. Nossa, agora nós vamos para frente, agora as coisas vão resolver. Mas, quando cai na mão dos países que têm que agir, eles são os maiores depredadores. Então, tem um esforço, tem um papel político fundamental. É por isso que eu fico entusiasmado com a atitude que o presidente Lula teve agora em relação à questão de Israel-Palestina. Ele teve coragem de fazer o enfrentamento. E precisamos fazer o enfrentamento. Nós temos que ter coragem, nós, como sociedade civil, para podermos considerar que este é um período antropocênico, né? Nós temos que fazer com que os seres humanos sejam protagonistas, né? Quando, na verdade, nós impedimos as comunidades originárias de participar e de decidir, né? Onde é que estão as comunidades originárias, as comunidades indígenas participando do processo de gestão do país? Agora melhorou um pouco, nós temos até ministro que é de procedência indígena. Então, nós temos que fortalecer esse processo, fortalecer os quilombolas, os ribeirinhos, fortalecer as populações de beira das cidades, né? As cidades têm que ser repensadas, né? Nós temos que construir cidades que estejam adequadas e compreendam a importância e o papel. Porque, veja, no caso brasileiro, 85% da nossa população é urbana. Quanto que nós temos que fazer nas áreas urbanas para nós termos, então, possibilidade de contribuir com o enfrentamento das mudanças climáticas ou até com o convívio com as mudanças climáticas, porque, de algum modo, nós vamos precisar nos preparar para conviver com aquilo que já está acontecendo. Então, Bucuí, quero ouvir você falar um pouco a respeito dessas questões. Eu não sei se eu exagerei, se eu fui por um caminho que atrapalha a sua reflexão, mas eu gostaria de te ouvir falando sobre a questão política. Como é que essa questão política pode ser? Qual é o papel que nós, que o Canal Resistentes, que o nosso programa Emergência Climática pode desempenhar para que haja essa mudança de condução dos processos políticos, em função, explorar o que é ambiental, explorar o conteúdo que nós temos, mas chamar atenção para as ações políticas. Obrigado, viu, por me ouvir. Perdão se eu te cansei. Bom, eu vou responder a sua provocação, então. O tempo foi curto e eu fiquei na questão global e nos ecossistemas. Eu não cheguei nem nas cidades, né? Não deu tempo. Nós moramos nas cidades e eu tive a felicidade de coordenar um programa para a Organização Mundial da Saúde, que era Metrópoles Saudáveis. Foi um comparativo entre a Cidade do México, a cidade de Buenos Aires e a cidade de São Paulo, com até metrópoles como El Paso e Cidade Juárez, que é metade em cada país, como Estados Unidos e México, tão diferentes, né? E o que nós detectamos, Cláudio, nessa discussão sobre cidades, você foi prefeito, sabe muito bem disso, as matrizes de insustentabilidade econômicas eram iguais para Buenos Aires, para São Paulo e para a Cidade do México. Era especulação imobiliária, né? Era a artificialização do solo, né? Que é o que a gente tem hoje em São Paulo, por exemplo, que nos impede de você ter uma cidade que tem uma regularidade climática boa e enfrentar ondas de calor em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro vai ser um desafio imenso, né? Então, a discussão sobre planejamento urbano, no sentido de criar
cidades resilientes é uma questão tão importante quanto você estudar os ecossistemas que nos dão a sustentação hídrica por alimentos e até mesmo climática. Então, isso precisa ser feito. A gente tem que trabalhar com o ambiente construído no sentido de identificar as matrizes de insustentabilidade e fortalecer as boas iniciativas de governança urbana. Esse é um ponto que eu queria colocar. A segunda questão é a questão política, né? Quando nós falamos de uma democracia moderna, nós falamos de um país como o Brasil que tem o governo, né? O governo constituído, nós temos o executivo, que seria esse, nós temos o legislativo e nós temos o judiciário. Esse equilíbrio de poderes, como já previa Montesquieu, ele é interessantíssimo para você não ter uma concentração de poder num só elemento. Então, você tem vários elementos numa democracia moderna que garantem essa maturidade de equilíbrio que a gente deve ter. Mas qual é o problema que nós temos no Brasil hoje? Quando o Cláudio se refere à ANA, Agência Nacional de Águas, ela foi colocada por um favorecimento político num setor alienígena. Porque a primeira questão para você acabar com o setor ou manipulá-lo é você atribuir a competência para quem não tem. É isso, é só deslocar, como já fizeram com florestas no Brasil. Então, essa realidade compete ao executivo. Mas o executivo hoje ficou muito amarrado à possibilidade de governabilidade e fez muitas concessões para o Congresso Nacional brasileiro, que está completamente tomado pelo setor do agronegócio, né? Se nós olharmos o Brasil do processo histórico, nós vamos ver que o legislativo brasileiro, ele sempre foi ocupado pelos setores de poder constituído que vem lá dos feudos da colonização brasileira, e aí você tem uma grande massa que se sobrepõe, que é a massa que representa o agronegócio. Então, a pior coisa hoje no Congresso Nacional é você perceber que os jabutis que acontecem, né, a inserção em legislação que não deveria haver, ocorrem para facilitar esses setores, principalmente o setor do agronegócio, porque ele é maioria, né? Então, nós temos um Congresso hoje antiambiental, porque tem uma tendência expansionista da ordem de 60%. Nós não temos um Congresso progressista. Felizmente, nós temos um judiciário que respondeu muito bem à Constituição brasileira, à gestão participativa, durante a fase em que o governo Bolsonaro tentava impor, através de medidas discricionárias do Executivo, a sua vontade, né? O governo começou a legislar por meio de decreto, por meio de resolução, por meio de portaria, e foi retirando as possibilidades democráticas da área ambiental. Fez isso, engessou a área ambiental brasileira. Houve uma resposta boa do judiciário. Então, qual é a minha resposta para você, Cláudio, da questão política? Primeiro, a maturidade, né, da participação, que ela seja realmente representativa, sem conflito de interesse, sempre na defesa das questões maiores da sociedade. E isso quem faz geralmente são as ONGs, é o Ministério Público, e é a participação mais isenta, que é o que a gente quer estimular no Brasil, né, que é a participação social que defenda direitos difusos. Mas do jeito como se configurou hoje, o desequilíbrio é evidente. Então, o que nós podemos esperar do governo federal? A habilidade que ele tenha, mesmo sendo progressista, de se livrar desses laços que são, na verdade, anacrônicos, né? Os laços do agronegócio são completamente anacrônicos, porque o modelo que o agronegócio defende não é um modelo de sustentabilidade para o Brasil. Uma situação muito parecida está acontecendo no ambiente político da Europa. A legislação europeia, da Comunidade Europeia, avançou tanto que eles se colocaram contra uma maior artificialização do solo, seja por conta do lançamento
de poluentes seja por conta de desmatamento, de alterações de sistemas naturais. E isso engessou o agronegócio na perspectiva que eles têm hoje. Então, houve uma grande revolta chamada de fúria dos ruralistas franceses, né? No sentido de não aceitar mais os regramentos ambientais, porque eles estavam ficando engessados. Então, o que a gente tem que entender nesse processo de crescimento, do avanço da política ambiental, é que você tem sempre o refluxo, né? Se você avançou no Brasil com uma Constituição cidadã, o que a gente assistiu na entrada do Trump nos Estados Unidos, do Bolsonaro no Brasil, foi o refluxo antiambiental. Isso é uma manobra que acontece, inclusive, com o setor de petróleo que financiou o Bush nos Estados Unidos. Então, você sempre tem essa resposta, como disse o Paulo, né? Quando você mexe nas grandes questões, você tem uma reação de setores cujos interesses econômicos são contrariados, e eles têm uma capacidade muito grande de puxar a cordinha, de puxar os seus cordões e aqueles que respondem aos seus interesses, né? Então, essa questão, eu volto a insistir, de maturidade brasileira para a política que faça a defesa da coisa pública, passa pelo empoderamento social. Eu acho que aí, Cláudio, nós temos que trabalhar para que a democracia no Brasil ela seja real, que a democracia ambiental ela seja verdadeira, ela seja plena. A participação social tem essa característica de plenitude. Eu fiz uma consulta ao Dr. José Afonso da Silva, que foi o grande constitucionalista por trás da pena ali, né, da questão democrática, dos direitos humanos, sobre o funcionamento do CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente. E, ao final da análise, o Dr. José Afonso da Silva, que é o pai do direito ambiental brasileiro, ele é considerado, na área de direito civil, um dos expoentes, ele disse: o CONAMA é inconstitucional. Na forma como ele está constituído, ele é inconstitucional, porque ele não tem a possibilidade de plena participação. Ele não dá à sociedade essa possibilidade. E o CONAMA, não sendo constitucional, também não o é o Conselho Estadual do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, não são os conselhos municipais, porque também não dão essa oportunidade plena. Então, essa maturidade da democracia, ela passa por essa questão dos três poderes em absoluta maturidade, em respeito à Constituição brasileira, em um Congresso Nacional mais equilibrado. Pode representar todos os setores? Pode, porque isso é impossível de não fazer, mas é preciso que você não tenha o domínio de um setor que possa levar o Brasil a um Estado colonialista como o setor pretende hoje, não é? Então, eu acho que o caminho para essa abertura é o empoderamento da sociedade civil. É o que nós, inclusive, podemos fazer como não governamentais, né? E os meios de comunicação, né, Paulo? Que é o que vocês fazem aqui. E resistência, a palavra é essa mesmo, né? É resistência para enfrentar a falta de resiliência do planeta. É isso que nós temos que fazer. Eu fico muito grato e posso afirmar tranquilamente que tivemos aqui uma conversa espetacular no nossa emergência climática dessa segunda-feira. Eu saio daqui com espírito renovado, que é o objetivo nosso dessa conversa, é trazer argumentos com sensatez, com clareza, sem criar o ódio, sem criar a exclusão social. Porque há uma diferença muito clara entre os dois lados do que se propõe para um planeta, do que se propõe para uma sociedade, do que se propõe para uma cidade. É muito fácil de se observar as diferenças sociais quando se fala da inserção das pessoas no habitat da sua casa, no habitat do seu espaço social, com um espaço de lazer, onde você tem uma praça onde as pessoas possam frequentar, possam jogar um basquete, possam conversar, possam namorar, ou você tem a exclusão social dessas pessoas que são alijadas, né, colocadas em ambientes que não são absolutamente possíveis de se viver.
Então, é dessa formação que a gente tem certeza que estamos aqui no caminho desse trabalho político, sem dúvida. Antes de mais nada, né, a preservação de todas essas condições que a gente conversou hoje no Emergência Climática com o Carlos Bocuí, fica muito claro nessa fala final da importância da participação de todos nós na conscientização. Eu quero, inclusive, aproveitar e já convidar para o nosso próximo encontro que teremos na semana daqui 15 dias, quando vamos receber o físico Paulo Artacho para conversar conosco, falando também que esteve presente durante a COP28 e trazer a sua reflexão sobre as questões de implementação também dessas políticas públicas para que haja um equilíbrio ambiental. Então fica aí o convite para vocês, né, no dia 4 de março, às 18 horas, também será uma segunda-feira, daqui 15 dias, com a presença do Paulo Arpente. Eu passo rapidamente a palavra para considerações finais, tanto da Regina, do Cláudio e, por fim, para o Carlos Bocuí. Por favor, Regina. Não, gostaria apenas de expressar, mais uma vez, o meu reconhecimento pelas brilhantes reflexões que o Carlos Bocuí nos brindou hoje. E, realmente, como você falou, Paulo, o nosso propósito aqui é realmente levar para a população a informação correta, para que as pessoas possam se apropriar do conhecimento, da realidade e desenvolvam, a partir das suas articulações e das suas próprias reflexões, as condições de protagonizarem as mudanças que a gente precisa fazer. Cada um de nós está sendo convidado para ser protagonista das mudanças, para que a gente possa ter um mundo sustentável e harmonioso, né? E, como bem disse o Carlos, que a gente possa cada vez mais expandir uma consciência de cultura de paz entre todos nós. Obrigada. De Mauro. Apenas para agradecer mais a oportunidade de participar com todos vocês, alegria de estar junto com vocês. Acho que nós estamos na direção certa de cumprir a nossa função de seres humanos, né? De querer transformação para a humanidade como um todo, que a gente construa espaços de solidariedade, né? Que a gente se respeite, que se queira bem. Esse tem que ser o nosso objetivo final. E, evidentemente, que as nossas relações com os componentes da natureza, com todos os demais componentes da natureza, porque os seres humanos são parte da natureza. Então, eu tenho que falar dos outros componentes da natureza, né? Que a gente tenha essa relação estabelecida com muito afeto e tratar a todos e todas com muito respeito e muita consideração. Carlos Bocuí, muito obrigado pela oportunidade. Paulinho, que bom ter você com a gente. Regina, aquele abraço de sempre. Bom trabalho para vocês. Bom, eu queria agradecer pela oportunidade e, como mensagem final, Paulo, eu não posso deixar de dizer que nós estamos, de fato, no estado de emergência climática. As pessoas têm que ter consciência disso. O James Hansen, que é o pai das mudanças climáticas, recentemente declarou que nós vamos chegar a 2 graus Celsius em 2050, que não há expectativa de retorno com relação a isso, mesmo que a gente faça bastante esforço agora. Quer dizer, esse é um elemento importantíssimo para o Brasil, para que o Brasil possa desenhar as metas de adaptação, né? E a gente precisa saber qual é o cenário que nós vamos enfrentar. Os franceses começaram a se preparar, através de uma legislação, para 4 graus de aquecimento até o ano 2100. Ou seja, nós não podemos ficar fora do contexto global, da percepção do cenário adverso e saber que, como as coisas vão ser piores do que nós imaginávamos, a necessidade de uma política ambiental, principalmente de sustentabilidade para os ecossistemas e cidades brasileiras, ela tem que ser acirrada, né? E eu acho que esse é o nosso comprometimento agora, de fazer compreender a sociedade brasileira que ela vai ter que se esforçar muito mais a partir de agora. E é isso. Muito obrigado. Canais de comunicação como o de vocês são essenciais para a gente aumentar esse nível de consciência e possibilidade de decisão através de pressão social. Bacana. Carlos, seu
A sua palavra foi muito boa, e nos traz esperança na construção dessa rede que nós precisamos através do Barão de Itararé, através da Economia de Francisco, através do canal Resistentes, a todos que participaram, ao Valsan, que está aqui chegando também, deixando uma boa noite, mencionando também sobre as questões do povo palestino, do respeito ao povo palestino. Nós aqui somos solidários realmente a toda essa situação gravíssima que vem acontecendo com essas guerras que estão instaladas no planeta que a gente defende. Um beijo em cada um de vocês e até nosso encontro programado para daqui 14 dias, junto com o Paulo Artacho, no nossa emergência climática. Eu quero agradecer e até nosso encontro já marcado. Valeu a todos vocês, um grande abraço. Até mais, pessoal.